Bom dia, turma! Vamos dar início agora à nossa aula sobre Guerra Fria, tá bom? A Guerra Fria, gente, basicamente vai surgir após a Segunda Guerra Mundial, onde nós vamos ter este momento de horror máximo, né, com o Holocausto e as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. E depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo precisava de paz. Contudo, isso não vai acontecer, tendo em vista que nada parecia favorecer essa paz, pois as potências vencedoras do conflito mundial, Estados Unidos e União Soviética, deram muito trabalho ao mundo e até hoje dão muito trabalho no que consiste a paz mundial. Mas muito bem, vamos falar agora sobre essa Guerra Fria. Pessoal, a Guerra Fria basicamente foi o quê? Basicamente, a Guerra Fria foi um conflito não travado de forma direta, um conflito armado direto entre dois estados, né? A União Soviética e os Estados Unidos, mas um confronto que ocorreu por meio de intimidação, boicotes econômicos, espionagem, propaganda, diplomacia. Porém, envolveu conflitos militares propriamente ditos localizados fora do território desses dois grandes opositores, sendo que muitas vezes eles próprios participaram diretamente com seus arsenais e tropas. Portanto, o mundo ficou dividido em dois blocos econômicos, políticos fortíssimos. De um lado, os capitalistas, os Estados Unidos, e do outro, os socialistas comunistas, representados aí pelo seu líder máximo, a União Soviética. Entre as décadas de 50 e 80, esses dois blocos ideológicos vão passar a influenciar o mundo todo, tá? Como falei, os Estados Unidos, o bloco capitalista, né, buscando impor sua democracia liberal, os territórios sob sua influência, e do outro lado a União Soviética, buscando amplificar os impactos da Revolução Socialista de 1917 para as regiões sob o seu domínio. Então, essa disputa pela hegemonia entre esses dois polos é que ficou conhecido como Guerra Fria. Bom, então nesse contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter este mundo bipolar, marcado pelo capitalismo, aí os países em verde, segundo podemos ver no mapa, e o socialismo, marcado pelos países em vermelhos, anexados aí pela União Soviética, tá? Você percebe, vendo o mapa, que as áreas de influência são muito vastas no mundo inteiro. Inclusive o próprio Brasil vai ser influenciado pelo lado capitalista durante esse período. Tá bom, gente? Basicamente, em 1946, após a Segunda Guerra Mundial, as bases da Guerra Fria vão ser lançadas, né? Os governantes dos países capitalistas vão apontar as pretensões expansionistas da União Soviética e acusando elas de querer espalhar o comunismo pela Europa. Winston Churchill, em discurso nos Estados Unidos, em 1946, vai afirmar que existia uma cortina de ferro criada pela União Soviética, separando o mundo ocidental do mundo oriental. O mundo ocidental seria o lugar da democracia, enquanto o Oriente era o espaço do totalitarismo. E é aqui que nós vamos encontrar a doutrina Truman, que vai decretar os modos de vida deste mundo ocidental marcado pelo liberalismo, pela democracia. Diante do acirramento das disputas entre soviéticos e estadunidenses, e de tensões entre os dois blocos envolvendo os países como Grécia e Turquia, o presidente dos Estados Unidos, daí é Harry Truman, daí o nome doutrina Truman, vai assumir neste momento um forte discurso anticomunista e elaborando um projeto que ficou conhecido como doutrina Truman. O que consistia essa doutrina Truman, que vai percorrer toda a Guerra Fria? Consistia na formulação de princípios que deveriam servir de base para a atuação política do governo estadunidense durante a Guerra Fria. Ela representava o papel dos Estados Unidos no mundo e o significado da União Soviética para o bloco capitalista. Então os Estados Unidos seriam o quê? Seria o país da liberdade, não é? Da vontade da maioria. Os Estados Unidos representavam essa democracia, esse modo de viver, esse American Way of Life. E o contrário disso seria a União Soviética, de acordo com a doutrina Truman. Então, do ponto de vista ideológico, isso vai ser muito forte.
Para a doutrina Truman, os soviéticos, os socialistas, são adeptos da tirania, do totalitarismo, da violência de uma minoria em vigor nos países que compunham o bloco soviético. E o contrário disso seriam os Estados Unidos. Além dessas questões ideológicas, nós vamos ter alianças econômicas e militares perpassando toda a Guerra Fria. Do ponto de vista econômico, nós vamos ter em 1947 o secretário de Estado estadunidense George Marshall propondo um novo projeto que defendia, ou melhor, pretendia ser um dos principais mecanismos de ação da doutrina Truman, o Plano Marshall. O Plano Marshall basicamente traçava estratégias para os Estados Unidos apoiarem financeiramente os países europeus que passavam pelo processo de reconstrução com o fim da guerra. O objetivo era o que, gente? Era incentivar e retomar as instituições capitalistas na Europa e controlar a crise econômica de modo a afastar o perigo da expansão das propostas comunistas no continente europeu. Então, do ponto de vista econômico, isso é muito forte e vai ser muito bem sucedido. Do ponto de vista militar, nós vamos ter a criação em 4 de abril de 1949 da OTAN, Organização do Trabalho do Atlântico Norte, que reunia inicialmente 12 nações e colocava os Estados Unidos na posição de liderança dos países capitalistas da Europa Ocidental. Então vai ser uma aliança militar, os exércitos se unindo aí. Do outro lado, os socialistas também vão se unir, principalmente com a criação em 1949, a União Soviética vai criar o Conselho para Assistência Econômica Mútua, o Comecon, com o objetivo de reconstruir economicamente os países que permaneceram sob sua influência, a influência soviética, tá? Além disso, a União Soviética vai recusar qualquer recurso vindo dos Estados Unidos e pressionar os países da Europa Oriental a boicotar o Plano Marshall com o Comecon, tá? E do lado militar, nós vamos ter a criação do Pacto de Varsóvia, uma cooperação militar entre os países influenciados pela União Soviética, os países da Europa Oriental, criado em 1955, tá? Lançando assim as bases para que nas décadas seguintes avançassem com força crescente as disputas políticas, ideológicas e militares entre os blocos capitalista e socialista. Então percebam aí essa disputa, tanto do ponto de vista econômico, militar, ideológico e político, tá bom, pessoal? É uma verdadeira cortina de ferro. Essa expressão dá uma ideia de tensão entre essas duas potências mundiais. Bom, a Alemanha ela vai ser dividida entre 1848 e 1849, tá? Vai se aprofundar essa divisão, quando nós vamos ter os soviéticos decidindo estabelecer um bloqueio, impedindo a circulação de produtos fabricados no lado oriental pelos territórios dominados pelos países capitalistas. Aí, em 1949, a divisão vai se oficializar com a criação de 2 países na mesma Alemanha. Olha só, em setembro vai ser criada a República Federal Alemã, que correspondia ao lado ocidental do território, sob influência das potências capitalistas, né? E do outro, a República Democrática. Olha o nome contraditório, porque aí eram ditaduras, né? República Democrática Alemã, na região oriental dominada pela União Soviética. É aí que nós vamos ter, pessoal, o famoso Muro de Berlim, né? Dividindo aí a Alemanha Ocidental capitalista da Alemanha Oriental socialista, tá? Em 1961 vai ser criada essa barreira física, impedindo a debandada da população das áreas sob domínio do socialismo. Tá? Então o lado oriental criou esse muro, construiu esse muro. Aqui eu quero entrar num ponto importante, que foi a corrida armamentista. Esses 2 países vão investir muito em mísseis, tá bom? Satélites, submarinos, tanques, bombas. Os testes nucleares vão aumentar muito nesse período. É uma verdadeira corrida armamentista, disputando quem tem os melhores armamentos. Perceba o clima de tensão nesse período, tá? E nós vamos ter também a corrida espacial. Gente, é muito importante atentar para cada detalhe dessa corrida espacial. Um queria ser o mais desenvolvido tecnologicamente do que o outro.
e assim eles demonstravam ideologicamente quem eram maiores, mais fortes. Daí a disputa entre União Soviética e Estados Unidos nessa questão do espaço. Quem vai conquistar o espaço, não é? Virou uma verdadeira disputa ideológica. Os primeiros a vencerem nesses jogos foram os russos, os soviéticos, tá? Lançando satélite fora da órbita da Terra pela primeira vez em 57. E depois eles vão lançar a cadela Laika. E depois eles vão lançar o primeiro voo tripulado por um humano, que foi Yuri Gagarin, tá, gente? Em 1961, o astronauta aí Yuri Gagarin vai ser o primeiro ser humano a entrar em órbita e ver a Terra do espaço, retornando com sucesso, o mais importante, tá? Porém, em 1969, os norte-americanos, os Estados Unidos, vão, através do seu projeto espacial, conquistar uma façanha tremenda. Neil Armstrong, Edward Aldrin e Michael Collins vão ser os primeiros humanos a chegar ao nosso satélite natural, o homem chegando à Lua. E para terminar, gente, a partir de 1953, o Nikita Khrushchev ele vai suceder o governo de Stalin, tá? Após a morte de Stalin. O Nikita Khrushchev assumiu o poder da União Soviética. Em 56, ele vai jogar para toda a população os crimes cometidos por Stalin. Vai ter uma política de desestalinização da União Soviética, buscando maior abertura, não é? Buscando uma coexistência pacífica com os países capitalistas. Então, de certa forma, o Nikita Khrushchev ele trouxe uma amenização das tensões, principalmente militares e ideológicas entre a União Soviética e os Estados Unidos durante esse período. Porém, isso não acabou, tá? Continuou as tensões da Guerra Fria até o ano aí de 1991. Com o tempo, até o final, ela vai perdendo força, tá? Então, a gente pode entender que logo após a Segunda Guerra Mundial, essas tensões elas são fortíssimas, tendo em vista que o medo de uma guerra nuclear, do fim do mundo, era um medo real, tá, gente? A população do mundo inteiro tinha esse medo. E já chegando ali na década de 90, o capitalismo vai entrando com muita força, de forma que esse medo vai se perdendo aos poucos. Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Um abraço, bons estudos e até mais.